Próxima questão, 7ª questão, você tem o seguinte: o que o projeto governamental tem em vista, nem 2012, é poupar a nação do prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de artes, até mais valiosas, e dos bens mais de maior interesse histórico de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. Tá certo? Aí eu acho que separou, deve ser irremediavelmente, né? Desculpe. As obras de artes típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Andrade, RMF, Defesa do Patrimônio Artístico e Histórico. O jornal, 30 de outubro de 1933. Em Alves Filho, Brasil, 500 anos em documento. Rio de Janeiro, Mauad, 1999, adaptado. Ei, o que o texto diz para você? Não cansa não. Não cansa não. Olha para mim. Não cansa não. O que o texto diz para você? E Vargas fez também isso, viu? Você vai ter, durante o governo de Vargas, uma criação de um órgão de proteção à questão do patrimônio brasileiro. Lembra a palavra que eu falei para Vargas? Nacionalista. Se Vargas era nacionalista, uma das coisas interessantes seria preservar o patrimônio nacional. E esse texto vai falar exatamente sobre isso, da necessidade de criação de um órgão para preservar as relíquias brasileiras, a história do país, tá certo? Porque um povo se faz de sua história, tá certo? Então não esqueça disso. Vamos para as opções? Vamos para as opções. Primeiro comando, leia aí o comando comigo. A criação no Brasil, olha só, eu não tinha lido ainda, tá aí, ó. A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o ESPAM, em 1937, na época do Estado Novo, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam o quê? Ele está dizendo que esse órgão, e eu vou te dar uma coisa interessante, esse órgão, Vargas na época mandou chamar exatamente aquele Mário de Andrade, aquele paulista. Ele chamou Mário de Andrade e disse: Mário, faz um projeto aí de criação de um órgão para preservação do nacional. Veja, aí o que eu quero dizer com você, aquele cara que era contra Vargas, aquele paulista, sabe? Vargas se cercou de paulistas. Depois da Revolução de 32, ele não esmaga com esses paulistas. Ele apenas diz o seguinte: ó, preciso de vocês. Vocês são importantes no desenvolvimento do Brasil, tá certo? O Mário de Andrade vai ser o cara que vai criar esse projeto. Não criar o ESPAM, mas criar o projeto inicial para ser feito isso. Lembrando que esse ESPAM hoje é o que equivale ao IPHAN, tá certo? Nosso órgão de proteção ao patrimônio nacional, tá certo? Até hoje esse órgão existe, só que a sigla hoje é o IPHAN, tá certo? Então, o que o texto fala? Corre aí o olho nas opções. O que o texto diz? Ei, eu analisei contigo, e eu acho que na hora que eu analisei, você já percebeu. O texto vai dizer o seguinte: precisamos criar um órgão, e foi criado em 37, para quê? Para esse órgão vai cuidar do patrimônio do Brasil, vai atrás dessas relíquias perdidas, vai evitar que nosso patrimônio seja roubado, vai tombar, né? Vai ter um processo de tombamento da questão do patrimônio nacional. Para quê? Para a gente criar uma identidade. Lembra, Vargas, nacionalismo, não esquece disso, não esquece disso. Então vamos ver as opções. Deve ter uma que se adeque a isso que a gente está interpretando no texto. Diz assim: submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. Ei, leia de novo, esse daí está confuso. Submeter a memória. Será que o texto está dizendo que o órgão foi criado para submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos? Submeter a memória e o patrimônio, ou é preservar? Ou é preservar, tá certo? A destruição, o roubo, tá certo? Tombar
para ser, vamos dizer assim, mais protegido esse patrimônio nacional. Então, se você parar para pensar, o texto, aí a interpretação não fala em submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos. Pelo contrário, os órgãos públicos têm que proteger para evitar o quê? Evitar destruição, evitar evasão dessas obras nacionais para fora, tá certo? Então, letra B, transferir para iniciativa privada. Opa! Se o IPHAN vai ser criado, no caso aí o ESPAM, desculpe, vai ser criado pelo Estado, como vou submeter, né, transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação? Não, o Estado criou esse órgão porque o Estado vai ter a responsabilidade de preservar isso, tá certo? Vai ser o controle do Estado. Letra C, então falso também. Letra C, definir os fatos e os personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. Aí você não está falando o texto, tá? Não está falando nem de fatos, nem de personagens históricos. Está falando de patrimônio histórico, patrimônio que tem que ser preservado, porque senão vai ser destruído para guardar a memória nacional. Letra D, então o C está falso. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional. Opa, até aí tudo tranquilo, exatamente isso. Resguardar, esse órgão foi criado para resguardar a destruição dessas obras, que são representativas na cultura do Brasil, por meio de políticas públicas preservacionistas. E isso é feito até hoje no Brasil. Em alguns cantos isso funciona muito bem, mas em outros, infelizmente, não. Mas que foi criado para isso, para aí que o item está falando, é a mais pura verdade. Então aí, meus queridos, como você marcou, a letra D está certo. E a letra E, só para mostrar que está errado, determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Não, aí no texto ele não está dizendo, pode até ter uma cláusula que lá diga, mas no texto ele não está dizendo que não tem nada a ver, o texto não está dizendo, olha, o ESPAM vai ser criado para cobrar das pessoas que destruírem o patrimônio do Brasil. Não, é para preservar esse patrimônio. Então, letra certa, letra D de dado. Vamos passar correndo para a 8ª questão. Só mais uma para tirar dúvidas. Essa é rápida. Veja.